Bem-vindo ao Vida Saudável, um videocast de O Liberal com patrocínio da Apvida Notre Dame Intermédica. Eu sou Bruno Moraes e hoje, com o nosso convidado, nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Sabemos que para manter uma vida saudável, a qualidade de vida é fundamental dentro de todo esse processo. Então, por conta disso, a gente busca por critérios importantes que envolvam a nossa saúde, não só nas práticas de atividade física, mas de alimentação, mas a saúde mental também, como um todo, todas elas interligadas, são fundamentais para que esse processo todo flua da melhor forma possível. E por conta disso, hoje a gente traz aqui o nosso convidado, que é o médico cirurgião plástico, Dr. Emanuel Oliveira, para falar um pouquinho sobre a sua rotina diária aí dentro da área que ele escolheu, doutor. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado, é um prazer enorme poder estar aqui e esclarecer algumas dúvidas. Certo. Doutor, primeiramente queria que você se apresentasse, falasse como começou a sua paixão pela medicina ou pela área que você está atuando, que é a cirurgia plástica, como começou todo esse interesse seu. Ou você caiu de paraquedas, ou foi algo que não foi pensado por você. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação hoje com a medicina que você tem. É uma longa história. Há muito tempo, desde de época do colégio, realmente eu só pensava, era a única proposta que eu me via. Tinha uma outra possibilidade que era bem distante, seria administração, mas eu via mais distante do que medicina. Eu tenho, na verdade, até hoje, uma influência grande dos meus pais dentro de casa, os dois são médicos, e eles foram minhas principais fontes de inspiração e também de estímulo. Na verdade, um estímulo meio que diário. Conversa de dentro de casa não era sobre outro tema que não, principalmente medicina. Então, esse sempre foi a principal força motriz da história. E ao longo do tempo foi só descobrindo, conhecendo as áreas específicas. Eu sempre quis cirurgia. E aí fui descobrindo Desde quando cada vez mais. começou na faculdade, na universidade, já... Isso foi até um problema, que eu sempre me via cirurgião. Não tinha outra opção. Não. E no final das contas eu meio que me fechei para isso. E coisa que eu tive que descobrir depois, ampliar ainda mais, principalmente o meu conhecimento em clínica médica, que é uma área específica também, mas que entra muito no contexto do paciente cirúrgico. Precisa do domínio de parte da clínica médica para fazer um bom domínio cirúrgico do paciente. Perfeito. Doutor, a gente sabe que a relação hoje em dia, com a questão do trabalho, do estudo, da família, a gente conseguir relacionar isso tudo e organizar isso no nosso dia a dia causa diversos danos à nossa saúde física e mental. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação, o que o senhor consegue ver hoje com os atendimentos que você faz em relação a essa busca por esse equilíbrio mesmo, dentre essas três esferas que a gente sabe que as pessoas hoje estão muito mais sobrecarregadas, elas querem ter uma vida mais saudável, mas às vezes por conta do tempo, por conta da rotina, elas não conseguem. Então, como você vê hoje, sendo um profissional da saúde, essa relação que as pessoas têm e ao mesmo tempo buscam por uma qualidade de vida melhor? Perfeito. No final das contas, a nossa dificuldade é fazer a paciente equilibrar parte psicológica, função de trabalho, função mãe, função pai, quando pacientes são homens, de forma conjunta, e que isso fique mais equilibrado possível. Muitas vezes a sobrecarga de trabalho são horas intensas, muito tempo de trabalho. O paciente não tem tempo de ir na academia, então está muito cansada, não se sente desestimulado, o corpo também cansado. E também ansiedade, que é cada vez mais comum na nossa sociedade. Sobrecarga de estresse, sobrecarga de cobranças. Isso causa um desequilíbrio que vai se refletir em autoimagem, que se não for bem trabalhada, se não for cultivada no final da história, pode fazer com que haja uma queda muito importante na qualidade de vida dessa paciente. E às vezes esses pacientes não acabam transferindo essa responsabilidade para ti, assim, como
um profissional, tipo assim, precisa salvar a minha vida, resolver os meus problemas, todos vão depositar isso nas tuas mãos. Principalmente na cirurgia plástica, tem uma deposição muito grande de confiança. A relação médica, ela é baseada em confiança. Você precisa ter uma relação médico-paciente bem próxima, bem confiante, literalmente. E dentro da cirurgia plástica é isso, a paciente deposita muita expectativa, muita esperança. E eu acho assim, que o cirurgião plástico, de uma forma geral, ele tem que conseguir mostrar com clareza o que ele consegue fazer e o que ele principalmente não consegue entregar. Ser franco no que se propõe a fazer e ser franco no resultado que ele vai conseguir entregar. Então a experiência vai saber que ele vai conseguir entregar aquele resultado ou não, ele não vai conseguir entregar esse resultado. Isso precisa ser discutido com a paciente. Ela precisa tapar, ele precisa falar se o biotipo dela é adequado àquele resultado, se o tipo de mama vai ficar do jeito que a paciente está esperando, se ela quer diminuir, se ela quer aumentar, se o nariz vai ser assim, se vai ser mais aberto ou fechado, mais alto ou menor. Então, um dos principais pontos na consulta médica, ou seja, no pré-operatório, é o alinhamento das expectativas. O cirurgião tem que ter habilidade suficiente para mostrar para o paciente o que é possível e aquilo que não é possível. Pois é, eu penso muito nisso, né? Porque às vezes as pessoas elas querem a perfeição, buscam a perfeição e acabam não ouvindo a parte que você deve dizer para elas, né? Olha, não vai ficar 100% como você deseja, ou então, no final de tudo, você pode ter algo que não fique como era imaginado, ou como eu realmente estou explicando para você, ou como você trouxe aquela foto daquela pessoa comparando e tudo mais, e isso pode ser frustrante para o paciente, né, se não houver essa conversa, esse diálogo antes, né? Perfeito. Principalmente, isso o alinhamento da expectativa é um ponto fundamental. Eu gasto bastante energia nesse ponto com as minhas pacientes e principalmente fazê-la entender o biotipo que ela tem e se aquele resultado é cabível para ela. Dentro disso daí, você pode oferecer possibilidades de resultados. Vamos dizer, uma mama maior, uma mama menor, sempre vai ter um range, um intervalo que você consegue trazer. Mas se ultrapassar ou então for muito abaixo daquilo, o resultado não vai ficar legal. No final das contas, a gente sempre vai tentar agradar, sempre vai tentar trazer o resultado mais próximo do que a paciente pretende. Porém, a gente precisa intervir, precisa mostrar se aquele resultado é factível ou se não, ele não é factível. Acredito que muitas das vezes os pacientes acabam fazendo várias cirurgias por já ter a confiança naquele médico e, obviamente, vão fazer só com aquele médico, indicam para outras pessoas também. E eu queria que você relacionasse essa questão da confiança com a questão da alimentação, né? Porque eu sei que você, como alguém que os pacientes acabam tendo um respeito, uma confiança muito grande, ouvem também muito. Né? E a gente sabe que uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada é fundamental, não só para o sucesso da cirurgia, mas para a vida toda, né? As pessoas elas entendem que a alimentação... Entendem não, né? As pessoas deveriam entender que a alimentação ela é fundamental para a manutenção do equilíbrio da vida como um todo, né? Porque você está cuidando do bem mais precioso que você tem, que é o seu corpo. Com certeza. E como você faz para tentar conduzir a questão dessa confiança em relação à alimentação para esses pacientes que às vezes acham que fazer a cirurgia plástica vai ser a forma mais milagrosa, vai resolver todos os problemas, e depois daquilo ali, tem muita fala, né? Se eu engordar, eu faço cirurgia plástica e está resolvido. E como você lida com a relação da alimentação, entendendo que você está fazendo algo ali que não tem essa finalidade em si, né? Emagrecer somente o paciente. Exato. Confiança é um ponto fundamental em qualquer relação, não é diferente, então, no momento de cirurgia, o momento que você vai entregar literalmente a sua vida na mão de uma pessoa, que no final das contas é isso mesmo. Então, confiança é o ponto fundamental nessa relação. E aí a parte da alimentação, eu diria que é um ponto muito importante no nosso dia a dia, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia. A paciente que não tem o peso adequado, eu costumo dizer o seguinte, a gente consegue
o quanto a gente entrega de resultado está diretamente relacionado ao equilíbrio do peso daquela paciente. Se ela tem um peso adequado, eu consigo entregar mais resultado para ela. Se ela está mais fora do peso, eu vou conseguir performar de uma forma não tão eficiente. Então, isso é muito importante, ter o peso adequado em todas as cirurgias. Cada um vai ter suas particularidades. Mas, no final das contas, o peso é muito importante no resultado final que se chega. Feito a adequação do peso, operando, chegando ao seu resultado, outro ponto fundamental vai ser a manutenção deste resultado. E a manutenção do peso vai ser o grande objetivo, porque eu mantendo o peso daquela paciente adequado, ou o peso daquela paciente normal, ela vai conseguir ter um resultado mais duradouro. Então, ela vai ficar mais satisfeita por mais tempo. Muitas vezes a paciente tem a ideia, engordei, eu vou para uma lipoescultura, vou para uma abdominoplastia. Não é bem assim. Lipoescultura e abdominoplastia não trabalham com o estômago, ou seja, não vão controlar, diminuir apetite ou grau de saciedade, ou cabeça, não vão alterar, tá certo? E outra coisa, basicamente a gente tem como se fosse a gordura debaixo da pele, que é a gordura do subcutâneo, mas só que a gente tem uma outra gordura que ela é tão deletéria quanto que é a gordura visceral. E essa gordura a gente não vai trabalhar, aquela gordura que está junto do intestino, a gordura junto do fígado, do rim. E esse tipo de gordura, principalmente, dá um formato muito abaulado, redondo, cilíndrico para o abdômen. Um aspecto não estético. E também influencia de forma muito negativa na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Vou dar um exemplo, dos pontos fundamentais. Gordura visceral atrapalha bastante a questão respiratória. Então, por que não é interessante um paciente que teve Covid? Porque era muito comum a gente falar que é interessante manter o peso. Porque essa gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, vai pressionar o pulmão e vai dificultar aquele paciente de respirar. Tá? Esse é só um dos malefícios que esse tipo de gordura pode fazer. Mas o controle do peso é um ponto fundamental, com certeza, tanto pré-operatório quanto no pós-operatório. E o paciente que faz, por exemplo, a lipoaspiração ou a lipoescultura, ele tem possibilidades de aumentar essa gordura visceral por conta da lipoaspiração, porque retirou aquela gordura que ele tinha ali como reserva energética e a possibilidade dessa gordura que ele consome ir mais para os órgãos por conta disso? Não, vamos lá. O que acontece? Quando se diminui, na verdade a lipoescultura vai trabalhar basicamente nessa parte da gordura do subcutâneo, essa gordura logo abaixo da pele, ok. Como a gente faz a diminuição dela, a gente não chega a extingui-la completamente, a gente diminui o seu percentual. Então, proporcionalmente, vamos dizer que vai aumentar a proporção de gordura visceral e diminuir a proporção de gordura do subcutâneo, tá certo? Porém, não vai ter um aumento obrigatoriamente da quantidade, do volume da gordura visceral. A gente não vai estar aumentando, a gente não vai entrar no abdômen nem para colocar, nem para tirar. Então, a quantidade global vai ser mantida. Não, eu falo assim, depois do processo, quando a pessoa volta a ter os hábitos e de repente não respeita a questão da alimentação e tudo mais, o risco é maior de aumentar essa gordura visceral ou mesmo de voltar aquela gordura subcutânea ou aquela gordura que é retirada na lipoaspiração? Qual dos dois você observa com mais frequência que aumenta depois da lipoaspiração? Perfeito. De uma forma geral, como a gente não retirou a gordura, parte da gordura visceral, então ela vai responder a reengorda aumentando a gordura visceral, tá certo? Sim. Normalmente. Porém, isso não quer dizer que com a lipoescultura a paciente não vai engordar. Aquela gordura, basicamente o adipócito, que é a célula de gordura, ele, no final das contas, ele não aumenta o número de quantidade, o número de adipócitos, o número dessas células, mas eles aumentam em volume. Tamanho. Se você emagrece, ele fica pequeno, se você engorda, ele fica grande. Então, vamos lá, imagina uma paciente que fez uma lipoescultura, ok. Ela está com peso organizado, tudo certinho. Da feita que ela engorda, 5, 10, 15 quilos, enfim, quantos quilos que forem, ela vai aumentar a quantidade de gordura visceral dela, mas ela também vai aumentar a gordura do subcutâneo, que a gente aspirou em parte ela, porque aquela célula de gordura, ela vai ganhar volume e aquilo vai volumizar novamente o subcutâneo. Não no mesmo patamar que era previamente, mas assim mesmo ela pode aumentar sim o volume de subcutâneo. E a gente sabe que a relação não só da alimentação, e a gente não pode esquecer também da atividade física.
né? Perfeito. Então, eu quero entender, assim, como você lida, né, com essa dinâmica da conversa, do diálogo, dessa tratativa toda, não só do convencimento, mas do esclarecimento mesmo dos teus pacientes em relação à manutenção do teu trabalho, do teu processo, Sim. com a relação direta com a atividade física que as pessoas precisam ter, né, logo depois que passa aí o período, né, de pós-operatório e tudo mais. Como você orienta os seus pacientes e qual é a tua visão em relação à atividade física no pós-operatório, após o pós-operatório? Perfeito. Então, vai depender basicamente do procedimento que a paciente está fazendo, o tempo de retorno, o tempo com que ela vai retornar a uma atividade física. Mas o mais precoce possível a gente tenta reintegrar essa paciente, porque a atividade física ela não é somente importante na perda de peso, ela vai muito além disso daí. A atividade física vai fazer com que tenha uma qualidade de cabeça, uma qualidade psicológica, que vai fazer com que essa paciente tenha mais equilíbrio na dieta. Então, é fundamental não somente visualizar esta questão da perda de peso com exercício, mas a melhora de qualidade de vida que a atividade física traz. Então, é uma sensação de bem-estar que vai impactar diretamente na questão do peso e na questão psicológica da paciente, em se sentir bem consigo mesmo, melhorando a autoimagem, melhorando toda a performance do que a gente tenta entregar no final da cirurgia. A qualidade de vida, né? Perfeito, na qualidade de vida. Se as pessoas começassem a ter as práticas de atividade física logo no início da vida, né? Assim, da adolescência, da juventude e tudo mais, tenho certeza que muitas dessas pessoas não estariam angustiadas, preocupadas com o seu corpo, né? E criariam essa rotina, né? De ir à atividade física, de praticar atividade física, mesmo sendo a mais simples, né? Que já é alguma coisa, né? Já conta como um ponto positivo. Que é muito legal. E o fato, por exemplo, de atividades físicas realizadas precocemente, ou seja, treinamentos precoces, são bem interessantes, principalmente na questão da reabilitação. Vamos dizer, aquela paciente que vai passar, por exemplo, fez uma abdominoplastia, em média ela fica parada ali de atividade física mais intensa, atividade de médio e alto impacto, uns 3 meses. Mas como ela tem memória muscular, ou seja, como ela já treinou previamente, a musculatura dela responde de uma forma muito mais competente e ela consegue de forma muito mais rápida voltar às cargas que ela fazia previamente e vai ter hipertrofia, trabalho tanto de musculatura quanto de tendão, de uma forma mais competente, com certeza. Isso a gente vê muito na questão da gestação também, né? Muito. Das mulheres quando praticam atividade física durante um longo período da vida, quando vão para o parto e tudo mais, logo depois elas já retomam com mais facilidade a memória muscular. Sim. Ela acaba trazendo, né, esses benefícios aí, a questão do corpo e a volta à prática de atividade física. E falando assim sobre a questão disso tudo, a gente observa muito a questão do falar sobre a estética é algo só para mulher, né? A lipoaspiração é algo só para mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da busca masculina, sobre a cirurgia plástica, se você percebe esse aumento, existe esse público, né? Qual é esse público, qual é o perfil, se puder esclarecer melhor as pessoas que estão nos assistindo. Legal, muito legal. Com certeza isso é uma realidade muito evidente, vou falar pela minha experiência no meu consultório. O percentual que a gente vem notando, que eu tenho tendo de paciente masculino, vem aumentando bastante. Hoje em dia o homem se cuida, cara. Hoje o cara ele quer estar bonito, ele quer cuidar do cabelo, quer ter uma aparência boa. E hoje em dia a vida moderna te cobra isso. Te cobra você estar bem, ter uma imagem boa, transparecer uma imagem legal. E o principal, você estar bem com você mesmo. Você ter algo que você percebe que pode ser melhorado, por que não fazer essa correção? Por que não fazer um refinamento de um resultado que pode ser melhorado? Então, cada vez mais comum, tanto a parte de lipoescultura, rinoplastia, cirurgia de implante de cabelo. Cada vez mais esse mercado vem aumentando demais. Muitos pacientes, agora, o que é que acontece? Ao longo desses últimos anos, a cirurgia bariátrica foi cada vez se popularizando, cada vez mais pessoas fazendo. E esse perfil de paciente vai exigir da cirurgia plástica, principalmente a questão reparadora. São pacientes que tiveram a pele muito esticada, tanto do abdômen, quanto da mama, quanto das costas, ou seja, de uma forma global.
E esses pacientes estão se cuidando, estão buscando essa melhora da autoimagem, melhora de qualidade de vida. E a cirurgia plástica se presta para isso, para melhorar a autoimagem e trazer melhora de qualidade de vida de cada paciente. Autoestima, né? E a gente certeza. via muita questão dos tabus também, né? Então, o homem procurar cirurgião plástico, um homem fazer uma lipoaspiração. Sim. Então, era algo que antigamente não era bem visto e as pessoas achavam que... Né? Exato. Então, era taxado como vários outros tipos de preconceitos Sim. e tudo mais. Então, essa relação, ela realmente vem mudando. Vem mudando de uma forma muito importante. Isso a gente sempre conversa com outros amigos e a gente sempre discute. Atualmente já tem, em congressos mesmo, já tem grupos discutindo especificamente detalhes de cirurgia masculina, detalhes de cirurgia feminina. Só para a gente ter uma ideia, que é bem comum, que a gente já é bem conhecido, é bem popular, a questão da lipo HD, que é a lipo de alta definição. Por exemplo, os conceitos que são levados de lipo HD masculinas são diferentes dos conceitos de lipo HD feminina. Então, tem particularidades, tem diferenças que precisam ser tratadas de formas distintas. E ainda pegando um gancho dessa sua fala sobre a questão da cirurgia bariátrica, eu acredito muito nessa questão do poder público, né? Do quanto o nosso país ainda é atrasado em relação à informação. Porque se, por exemplo, a questão da prevenção tivesse muito mais popularizada do que o fazer cirurgia bariátrica, as pessoas hoje não estariam engordando tanto. Sim. Então, a alimentação ruim, ela vem desde a infância, né? Enquanto as pessoas estão se alimentando de forma errada, quando o pai e a mãe estão ensinando para o filho que tem que colocar açúcar na comida e o filho nunca nem provou o açúcar, ou então, de repente, por conta da alimentação da escola, praticidade, vou colocar um industrializado para meu filho levar e tudo mais. Isso vai trazendo uma memória afetiva com os alimentos totalmente diferente do que aquela pessoa vai ter depois no pós-bariátrico, pós da cirurgia, né? A pessoa vai entender, a minha relação com a alimentação sempre foi muito forte e agora eu preciso entender que eu não posso mais me alimentar dessa forma. Então, a relação disso tudo com a saúde mental, com toda essa questão mesmo desse envolvimento, de entender esse processo, faz com que cada vez mais as pessoas ganhem peso, tenham reganho, né, voltem de novo para fazer outras cirurgias reparadoras ou até mesmo outra bariátrica também. Então, isso é bem importante de se entender, a valorização da prevenção mesmo em si, dentro de todo o escopo de alimentação no nosso país, né? Bruno, é muito interessante isso, por causa do seguinte, hoje em dia, vou dar um exemplo de uma sociedade teoricamente bastante evoluída, que é a norte-americana. Lá como aqui, obesidade é problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Passa por educação dentro das escolas para tentar melhorar o perfil de alimentação. Porém, a gente vem nós estamos inseridos numa sociedade que faz um consumo muito grande de açúcares, de gorduras e de óleo de uma forma geral. Então, esse é um problema muito sério que é debatido e que é discutido, tanto tem que ser trabalhado desde o colégio, desde a criancinha de lá de baixo até o problema hoje em dia, qual que é? O obeso. A ferramenta mais potente em reduzir peso, realmente hoje em dia, está provado já isso, é a cirurgia bariátrica. Mas o ideal realmente era que essa criança tivesse tido um acompanhamento desde sempre e aí ela não chegasse àquela condição. Mas hoje isso é um problema muito sério, que é muito debatido, que é a obesidade. A cirurgia bariátrica melhorou demais esse perfil, tirou pessoas de situações, principalmente diabetes, pressão alta, que é o que a gente mais vê que diminui de uma forma dramática, drástica. Então, pacientes que logo melhoram tanto do diabetes como da pressão alta. E que, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta hoje em dia. Porque são pacientes que 150, 200, 250, 300 quilos. Então, é um problema muito grave, muito sério. E tratar no início de tudo é fundamental, né? Assim, eu digo a questão social, porque assim, eu sempre falo, eu sou nutricionista também, e eu falo muito sobre a questão da educação financeira e educação nutricional, que eu acho que deveria ser tratado
conversado abertamente desde as primeiras fases da vida, que as pessoas pudessem ter essas disciplinas nas escolas, elas pudessem entender sobre alimentação saudável. O que a gente vê hoje na alimentação das escolas, nas merendas escolares, né? Alimentos industrializados, alimentos em conserva. Então, a necessidade, ela acaba trazendo isso. Eu pensava muito na época da graduação, eu me deparava em atendimento em UBS e tudo mais, com o paciente chegando e perguntando assim, mas eu não tenho como comer isso. Eu só posso comprar esse tipo de alimento. Então, como é que eu vou dizer para o cara, não, você tem que comer saudável, o mais natural possível, hortaliças, mas eu não tenho como pagar. Né? Então, a relação ela é mais ampla do que a gente está discutindo, né? Assim, então, entender a pessoa depois de tudo aquilo que passou é muito pequeno, perto do que a pessoa viveu a vida inteira, teve uma relação com a comida a vida inteira e depois dizer apenas para a pessoa, engordou de novo, ó, tá vendo como ela não dá para fazer a cirurgia bariátrica, então, ó, tá vendo só como, né, então essa... Vai muito além, né? É muito interessante isso daí. Um ponto fundamental, eu tive uma vivência, parte da minha formação de cirurgião geral foi dentro de um hospital que fazia parte de cirurgia bariátrica. E aí eu tive vivência dessa parte do pós-operatório de paciente pós-bariátrico. Então, um dos pontos fundamentais que você precisa preparar o paciente bariátrico é o psicológico. Aquela história de grosso modo, ele emagreceu, mas está com a cabeça do gordo. Então você precisa tirar essa cabeça de obesidade. Ele precisa estar consciente do que ele vai estar submetido, saber que no começo 15 ml de 2 em 2 horas, começar com líquido, para depois progredir tudo isso daí. Se ele não tivesse esse acompanhamento psicológico, isso pode dar um sério problema. E que 90% dos pacientes não voltam mais, né? Eles só vão... Eu estava num congresso, inclusive, e aí a psicóloga falou, eles só procuram para pegar o laudo. Depois que eles pegam o laudo do psicólogo, eles não retornam, e aí o reganho acontece, todos os problemas aí... Hoje em dia, na cirurgia bariátrica, eles organizam grupos como se fossem conjuntos que vão tratar desse assunto, para um dar força para o outro, para entender como foi a experiência de um, como foi a experiência do outro, para eles se fortalecerem. Porque o lance psicológico é muito importante nisso daí. E o reganho também. O reganho vai depender também da técnica que é utilizada, dependendo da técnica que se usa, ele pode ter um percentual maior de reganho ou menor, como acompanhamento no pós-operatório, de psicólogo, a influência da família também junto, porque às vezes é uma cultura de se comer muito, é uma cultura de sem limites. É verdade. Então isso é bem interessante. A gente tem o hábito de repetir, né? Então a gente cria o hábito da repetição. Então a nossa família tem, por exemplo, na minha família todo mundo toma açaí com açúcar. Então eu vou repetir aquele hábito alimentar que a minha família acabou determinando naquele ciclo. Então isso é muito real, isso acontece muito. Eu ouvi uma vez uma fala de uma pessoa que estava num evento também desse e falou assim, caramba, minha mãe sempre vendeu hambúrguer. A minha relação com o hambúrguer é muito forte. Então, tirar aquilo do meu dia a dia, do meu cotidiano, por conta de uma cirurgia, ou eu compenso em outra coisa, ou aquilo ali vai me traumatizar para o resto da vida. Sim. E acontece muito isso da compensação, né? Então, a pessoa utilizar a forma de compensar a falta do alimento em outras coisas. Sim. Aí vem o excesso do alcoolismo e tudo mais. Exatamente. Na verdade, é como se fosse um excesso de energia que ele precisa canalizar ali em determinado ponto. E aí pode ir para pontos que não são interessantes, como o alcoolismo. Mas uma coisa que tu tocaste agora, Bruno, que é muito interessante, é a questão financeira mesmo. Porque é mais caro comer bem. É mais caro ser saudável. É mais caro ser saudável. Os alimentos com bastante conservantes, que não são in natura, de uma forma geral, eles são mais baratos. E aí isso dificulta ainda mais, encarece ainda mais. São mais gostosos, tem a influência da mídia, né? Tem várias coisas envolvidas aí. Doutor, em relação à questão da busca pelo corpo perfeito, né? A gente sabe que nós passamos por um período aí de pandemia, onde as pessoas basicamente ficaram em casa comendo, assistindo live, bebendo, né? As pessoas... Teve um índice bem elevado de consumo de bebida alcoólica, a gente sabe aí por conta dos dados.
E aí, logo depois, você se depara com esse paciente chegando no seu consultório. Então, qual é a relação dessa conversa com o cirurgião plástico, dessa conversa com o paciente em relação à busca pelo corpo perfeito, né? Então, sempre querer mais, esse excesso todo. Você lida com isso no seu consultório? Como é essa relação com esses pacientes que querem sempre o máximo, querem atingir sempre aquele ápice do resultado? Perfeito. Bom, primeiro, a questão da pandemia, eu pontuaria duas coisas. Muitas pacientes realmente ganharam peso. Ficaram em casa sedentárias, com ansiedade elevada, aumentaram de peso. E também teve um outro ponto importante. Os pacientes viram o quanto, nós todos, na verdade, vimos o quanto nós somos frágeis e podíamos sucumbir diante da pandemia. Isso fez com que várias pessoas que tinham colocado o sonho da cirurgia plástica lá atrás jogassem um pouquinho para frente, porque, meu amigo, eu não sei quando é que vai, até quando eu vou estar aqui, então eu vou aproveitar esse momento que eu tive, que eu tô tendo. Então, foram esses dois pontos, principalmente relacionados à pandemia. Pacientes que estavam com a cirurgia marcada já tivemos que suspender por causa da pandemia. Na época parou, outro dia as eletivas, que são as cirurgias programadas, foram todas paradas. E a questão do corpo perfeito, eu sempre tento desmistificar isso dentro do consultório. Então, mostrar para a paciente que, eu costumo dizer o seguinte, nós somos assimétricos. Nós somos naturalmente assimétricos. Metade da nossa face não é igual a outra metade, um olho não é igual ao outro, um supercílio não é igual ao outro, musculatura de um lado não é igual à musculatura do outro, nós somos assimétricos. O desafio da cirurgia plástica é sempre simetrizar o máximo possível. Porém, literalmente igual nunca vai ser. E é importante que a paciente entenda exatamente este detalhe, que a gente não vai chegar literalmente igual. Vai tentar se esmerar, vamos tentar entregar o máximo possível, porém literalmente igual, perfeito, só Deus mesmo. Então, naquele ponto que a gente entrou, alinhamento das expectativas, ela tem que entender onde se chega. E quanto às cirurgias plásticas em excesso, tem uma patologia que é interessante, chama dismorfismo corporal. Principalmente nesses vídeos que a gente vê que passa em canais fechados, que você vê o cara que quer virar um boneco ou coisa do tipo, similares. Tem Pronto. Muito isso. Isso daí nada mais é do que dismorfismo corporal. Ele não enxerga o corpo dele literalmente como é, entendeu? Então, vai do cirurgião plástico ter a sensibilidade de entender se ali ele pode avançar ou se ele deve recuar. Entender se vale a pena ou não. Ele tem que saber se ele vai entregar o resultado ou se ele vai ser um malefício na vida daquela paciente, porque não vai conseguir entregar o resultado e aquilo ali vai até mesmo gerar um transtorno para ele e para a própria paciente. Então, saber quando continuar e quando parar, literalmente é uma sabedoria. Tem um julgamento, precisa de um julgamento técnico e principalmente bom senso. Até porque o paciente sempre quer mais, né? Então, sempre quer mais, mas tem que impor os limites. Tem que impor um limite da relação. E você saber se consegue entregar e se aquilo é válido. Sempre pesar o risco-benefício do negócio. Saber se você pode fazer naquele momento e se vale a pena. Certo. Isso que é o lance. Perfeito. E ainda falando sobre a questão da saúde em si, mas agora voltando para a questão da saúde mental, como você vê a relação do esgotamento, né, que as pessoas, que a gente consegue observar hoje em dia, muito na relação com o burnout, com a questão do excesso do trabalho, com a questão do que as pessoas vêm reclamando do dia a dia, né, associada à ansiedade, associada a outras patologias aí que a gente está vendo um boom tão grande da questão das doenças relacionadas à saúde mental. Então, assim, você como médico, o que você observa hoje em dia, né, desses pacientes e qual a relação que você traz isso para a cirurgia plástica? Né? Se existe algum tipo de relação com que faça com que essas pessoas que realmente estão passando por esse tipo de situação, de esgotamento mental e tudo mais, eles podem ser pacientes que não vão futuramente estar mais satisfeitos ou não com o resultado que eles forem ter depois da cirurgia, ou essa relação não existe? Existe sim.
que acontece? A questão psicológica sempre vai influenciar tanto no resultado quanto na autoimagem, tá certo? Nós estamos numa sociedade cada vez mais competitiva, uma sociedade que te cobra mais. E você, hoje, mais serviço e mais horas trabalhadas, menos horas dormidas. E aí, cada vez mais ansiedade, o paciente não sabe como lidar e vai perdendo qualidade de vida e não vai se dando conta disso. E quando vê, às vezes o negócio estoura. Acontece outros eventos, por exemplo, teve o estresse pós-traumático que várias pessoas passaram, muitas pessoas perderam entes queridos, familiares, pais, maridos. Então, isso gerou muito sofrimento na nossa sociedade, não só na nossa, como no mundo todo. Então... Não puderam enterrar, né? Não puderam enterrar. Ter o luto de forma muito rápida, né? Exatamente. E aí passaram por essa condição de estresse pós-traumático. Isso é levado para o resto da vida. Então, tem um paciente que realmente ela está sofrida psicologicamente, não só por esses elementos, mas, por exemplo, por separações, conflitos da vida normal, e que buscam também na cirurgia plástica um refúgio, uma fonte de recomeço. Então, um dos motivos interessantes nossos é ser também uma fonte de melhora de qualidade de vida desta forma. Tentar melhorar a autoimagem para tentar resgatar aquela pessoa, seja de um trauma vivido de uma forma geral. Eu acho muito legal quando a gente consegue justamente entregar um resultado, a paciente fica satisfeita com o resultado que teve e aquilo realmente impacta, ela tem uma força novamente para buscar questão de trabalho, questões familiares e ter mais habilidade com esses eventos e melhorando, impactando positivamente na vida dessa paciente. Com certeza. E em relação ao sono, né, como você vê a interferência da noite mal dormida, do sono dessas pessoas em relação aos resultados? Resultado mesmo que eu digo não só da questão do desempenho do pós-cirúrgico, da cirurgia, mas da vida, do equilíbrio, da qualidade de vida, né? Então, Sim. assim, o sono ele interfere realmente nessa qualidade de vida ou dormir pouco ainda pode ser uma alternativa para as pessoas que trabalham muito, para as pessoas que têm uma vida muito corrida e tudo mais? Qual é a sua visão técnica em relação a essa condição? O sono é uma condição fundamental. Hoje em dia já se provou que é necessário, o organismo precisa que uma parte do dia, ou seja, geralmente durante o sono, haja uma diminuição da pressão arterial, para que as outras funções sejam restabelecidas. Um dos grandes motivos que a gente sente, por exemplo, consegue desempenhar a nossa função normalmente é a questão dos neurotransmissores, que são substâncias que a gente tem no cérebro. Essas substâncias, principalmente, são restabelecidas, durante o sono. Durante o período do sono é que a gente vai ter uma melhora dessas funções para que no dia seguinte a gente consiga fazer tudo novamente. Então, sem sombra de dúvidas, dormir impacta muito na qualidade de vida. É preciso ter um ritmo, uma frequência de sono importante. Lógico, cada pessoa vai precisar dormir mais ou menos. Essas individualidades precisam ser respeitadas, mas de uma forma geral, aí, entre 7 a 8 horas, teoricamente, é o período aí que a maioria das pessoas conseguem se restabelecer e conseguem retornar a desempenhar suas funções de uma forma normal, de uma forma cotidiana. Mas é fundamental, com certeza. Aquela sensação de corpo quebrado no outro dia, noite mal dormida, é horrível. Não tem nada pior do que isso, né? Horrível. É verdade. Bom, doutor, eu agradeço, na verdade, essa conversa. Se deixasse, a gente ia falar aqui à tarde, a noite inteira. Eu queria deixar esse espaço agora destinado para que você possa dar os seus agradecimentos finais, te agradecer também pela participação aqui no Vida Saudável, dizer o quanto é importante, né, a relação da qualidade de vida com a questão da saúde e do bem-estar. Então, acho que você vive isso, né? Viver o bem-estar das pessoas, trazer a felicidade para as pessoas. Eu acho que nada paga quando você realmente observa que no final do processo deu certo e toda aquela vida que você teve desde quando você pensou em fazer administração e veio fazer medicina realmente consolida e bate o martelo e diz assim, caramba, escolhi a profissão certa.
Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bem, queria agradecer a você, Bruno, pela entrevista, por ter deixado à vontade. Agradecer a produção toda, a Vida por estar junto no projeto. E agradecer a todo mundo e convidar, na verdade, isso é muito mais um convite a práticas saudáveis, é muito mais um convite a atividade física, uma boa noite de sono. Então, trazer práticas que realmente impactem de forma positiva na vida das pessoas. E falar que a cirurgia plástica também é uma ferramenta disso daí, que ela pode também trazer melhora de qualidade de vida. E é isso que a gente se esmera e se esforça diariamente para poder propiciar. Bom, então a gente está chegando ao final do nosso episódio, do nosso videocast. Você acompanhou o Vida Saudável. Eu te espero no próximo episódio, falando um pouco mais sobre qualidade de vida e bem-estar. Até a próxima.